Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai, na presença e unção do Espírito Santo de Deus sobre nós. Aqui é o pastor Joel Batista, da Igreja Hollis, da cidade de Santos, São Paulo. Devocional da Fé 7. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Nesta bem-aventurança, Jesus destaca um dos elementos vitais da vida e pensada e idealizada por Deus para a humanidade. Se conseguirmos trazer às nossas mentes o quadro do Éden em toda a sua plenitude, veremos a harmonia do homem com a natureza vegetal, animal e, sobretudo, com Deus. Uma pintura mais do que majestosa, mais precisamente divina, da plena harmonia e paz. Creio que por esse motivo o escritor do Salmo 19, conseguindo fazer essa leitura plástica, conseguiu, inspirado por Deus, poetizar o Salmo 19, declarando o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus. O Éden é um reflexo vívido do ser pacífico de Deus. O apóstolo Paulo, ao orientar a igreja a viver em paz, categoricamente afirmou: Deus não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. E antes de pensarmos que a proposta desta bem-aventurança seja para que nos tornemos consumidores, centralizadores passivos da paz, para a nossa exclusiva felicidade, o termo pacificador denota aquele que restabelece a paz. Portanto, Jesus o coloca como agente atuante para a promoção da paz entre aqueles que se tornam inimigos. Pacificador, portanto, é aquele que promove a reconciliação. O pacificador é um inconformado com situações de desarmonia do casal, de família, de amigos, de uma igreja, de um grupo e de uma nação. O pacificador não faz vistas grossas para a inimizade, pelo contrário, procurará por todos os recursos biblicamente corretos para promover a reconciliação entre aqueles que estão em conflito. Não há dúvida alguma de que Jesus Cristo, por excelência, conforme diz as Escrituras, é o grande reconciliador, pacificador entre Deus e o homem. Quando, pois, o homem peca, ele ofende a santidade de Deus e, portanto, se torna inimigo de Deus. E enquanto existir esse elemento de separação que é o pecado, o homem continua inimigo de Deus. O apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ainda em Romanos 5:1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. É evidente que essa pacificação entre Deus e o homem não poderia ser feita por ele, Jesus, como afirmou o pastor Purim em seu livro Jesus Cristo, o Reconciliador. Só Jesus poderia assim proceder porque ele tinha as duas naturezas, a divina e humana. Agora, entretanto, quando o homem se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, conforme afirma o Evangelho de João, ele se torna um filho de Deus. Este primeiro também herda de Deus essa natureza pacificadora. Agora, o nosso dever por herança divina é também ser um pacificador. Em primeiro lugar, levando o pecador ao Evangelho de Jesus. E em segundo, sendo e vivendo a plena paz de Cristo. Em terceiro, atuando onde Deus te coloca para pacificar. A palavra de Deus afirma em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, não é a paz da saúde, do dinheiro ou dos afetos, mas sim de Deus. Ele é a fonte da nossa paz e que ninguém pode tirar. Portanto, é inconcebível para Deus a ideia da existência de igrejas que dizem ser do Senhor e os seus membros vivam em constantes conflitos. Da mesma forma, a ideia da existência de pessoas que se dizem discípulas de Cristo e serem irritantes, briguentas, insuportáveis por seus maus comportamentos. Por outro lado, é maravilhoso, mais uma vez, a palavra de Deus declarar que essa paz não seja resultante dos exercícios humanos, mas sim como fruto da presença de Cristo em nós, pelo seu Espírito. Está escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, perseverança, bondade e fidelidade. Percebe? Em última análise, o que Jesus está dizendo previamente nas bem-aventuranças é que todos os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores, porque há neles a presença do Espírito Santo de Deus. Agora, é dever nosso, tal como Jesus, promover continuamente a paz. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Seja gracioso Deus para conosco e nos abençoe maravilhosamente como pacificadores em qualquer lugar que estejamos. Devocional da Fé 7. Tenha um dia abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém.